Matemática ao alcance de todos. Para todos aqueles que desejam aprender matemática através de vídeos na internet, de maneira fácil, didática, através de questões extraordinárias e muito bem elucidadas por mim, temos aqui a minha seção Matemática ao alcance de todos. Olá galera, mais uma vez com o quadro Matemática ao alcance de todos. Dessa vez com uma questão muito importante de geometria espacial que caiu na UFC, Universidade Federal do Ceará. Foi a questão de número 50 da UFC 2005. Diz o seguinte, olha só. Num tetraedro ABCD vale a igualdade DA igual a DB igual a DC igual a A. E o triângulo ABC é equilátero com AB valendo B. O comprimento da altura do tetraedro baixado do vértice A é igual a. Então veja que os lados ligados ao vértice D, todos eles valem A. Então, ó, DA, DB, DC, ou seja, as arestas que estão ligadas ao vértice D, elas valem A. Mas as arestas não ligadas ao vértice D valem B, que nada mais é do que os lados do triângulo ABC. Ó. Eu disse que o triângulo ABC é equilátero, ó, com AB igual a B, ou seja, o lado do triângulo equilátero ABC vale B, ou seja, está aqui o triângulo equilátero. Ó. AB vale B, AC vale B e BC vale B. Ou seja, nós temos aqui A, as arestas ligadas ao vértice D, e as arestas não ligadas ao vértice D formam outro triângulo, que é o triângulo equilátero ABC de lado B. Ó. B, B, B. Está aqui o triângulo equilátero ABC. Como é que eu vou extrair a altura dele? Que eu titulei por F. Ó. F é a altura do triângulo equilátero. Vamos aplicar Pitágoras aqui. Está aqui um triângulo retângulo, né? Ó. Triângulo retângulo que tem um ângulo reto bem aqui. Ó. Isso daqui para cá vale B, a metade, ó, vale B sobre 2. Então, nós podemos aplicar Pitágoras fazendo o seguinte, ó. Esse cara ao quadrado, ó, F ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, ó, B ao quadrado sobre 4, é igual a hipotenusa B ao quadrado. B ao quadrado. Mas, para facilitar os cálculos, eu multipliquei por 4 sobre 4. Que multiplicar por 4 sobre 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1, não alterando a fração original. Ok? Eu fiz isso para facilitação de cálculos. Por quê? Porque eu posso isolar direto F. Ó. F fica igual a 4 sobre 4b ao quadrado, passa esse cara para cá, ó, menos b ao quadrado sobre 4, dá 3b ao quadrado sobre 4. Mas não é F ao quadrado, então F fica sendo 3b ao quadrado sobre 4 e tira a raiz quadrada, que é a mesma coisa que elevar a 1 meio. Tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 meio. Então, b ao quadrado, tirando a raiz, fica b. Raiz de 3 mantém raiz de 3 e raiz de 4 fica 2. Então, nós temos a altura do triângulo equilátero ABC, ó, que eu registrei por F, valendo B raiz de 3 sobre 2, ok? Então, veja que ele quer essa altura aqui, ó, baixada em relação ao vértice A. Veja que esse triângulo bem aqui, ó, ele não é um triângulo equilátero. Ó. Aqui vale A, já aqui vale B. Ou seja, a base relativa a essa altura não é uma base formada por um triângulo equilátero. Então, se a base relativa à altura não é um triângulo equilátero, esse ponto aqui, ó, ele não é o baricentro G. Ou seja, estamos diante de um tetraedro não regular, em que a altura que ele pede é relativa a uma base que não é um triângulo equilátero. Então, esse ponto aqui não é o ponto G, que a gente chama de baricentro, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos de recorrer a outro artifício para resolver a questão. Com o método 1, eu vou escolher esse método aqui, ó. Traçar esse triângulo aqui, ó, rachurado em azul, esse aqui rachurado em preto e esse aqui rachurado em lilás. Vou até aproximar para vocês verem melhor, olha só. Olha só, tá aqui a altura H, ó, formando ângulo reto bem aqui, ó. Tá aqui a altura H, ó, formando outro ângulo reto bem aqui. E aqui nós temos outro triângulo retângulo, ó, ângulo reto bem aqui, ó. Aqui vale H, ó, aqui vale A, aqui vale B raiz de 3 sobre 2, ó, que é a altura do triângulo equilátero de lado B, ó, que nós já calculamos, né? E essas medidas aqui eu não sei, então vou chamar do jeito que eu quiser. Eu vou nomear essa medida daqui, ó, para cá de x. E essa medida daqui para cá eu vou nomear por y. Daqui para cá é y. Daqui para cá eu nomeei por x. Como eu nomeei de x e y, não deve constar na resposta, porque se eu nomeei,
significa que não está no comando da questão. Então, x e y devem ser descartados para se dar a resposta. Então, veja que nós temos um triângulo retângulo bem aqui. Aqui está o ângulo reto. A hipotenusa é A. Os catetos são H e X. E X foi que eu inventei. Temos aqui, isso aqui está o rachurado, é o triângulo retângulo rachurado em azul. E aqui está o triângulo retângulo rachurado em preto. Ele tem um cateto H, outro cateto Y, que foi como eu nomeei, então não deve constar na resposta. E a hipotenusa relativa a esse ângulo reto é B raiz de 3 sobre 2. E por fim nós temos um terceiro triângulo retângulo. Nós vamos precisar dele, sabe por quê? Porque nós temos aqui x e y, duas incógnitas que nós não sabemos quanto valem. Por isso nós temos de recorrer a um novo triângulo retângulo, né? Que é o terceiro triângulo retângulo, que é esse aqui, rachurado em lilás, que tem como hipotenusa, está aqui o ângulo reto. A hipotenusa vale A, um dos catetos vale B sobre 2, que é metade desse lado aqui, que é metade do lado de um triângulo equilátero de lado B, né? E aqui, vale x mais y. Y aqui, x aqui. Ou seja, daqui para cá, esse cateto vale x mais y. Esse aqui vale b sobre 2 e a hipotenusa vale a. Desse triângulo retângulo que é rachurado em lilás. Então, nós temos três triângulos retângulos. Um rachurado em preto, outro rachurado em azul, outro rachurado em lilás. Fiz isso só para destacar, para vocês verem bem os três triângulos retângulos. E vamos aplicar o teorema de Pitágoras nos três e obter três equações. E a partir dessas três equações, eliminar o x e o y e obter o que ele quer, que é o h. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, vamos pegar esse primeiro triângulo aqui, rachurado em preto. Daqui para cá, vale b raiz de 3 sobre 2. Daqui para cá vale h. Aqui está o ângulo reto e aqui vale y. Aplicando-se o teorema de Pitágoras, nós temos que esse cara ao quadrado, h ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, y ao quadrado, igual a hipotenusa oposta ao ângulo reto ao quadrado, que vale b ao quadrado vezes 3 sobre 4, ok? Para esse outro triângulo retângulo bem aqui, rachurado em azul, nós temos h aqui, aqui está o ângulo reto e oposto ao ângulo reto está a hipotenusa a e aqui um cateto x. Então fica esse cara ao quadrado, h ao quadrado, mais x ao quadrado é igual a hipotenusa a ao quadrado, ok? E para esse terceiro triângulo retângulo aqui, nós temos, aqui vale y mais x, a hipotenusa oposta ao ângulo reto vale a, e o outro cateto é b sobre 2. Então, nós temos que x mais y, entre parênteses, ao quadrado, mais b ao quadrado sobre 4 é igual a hipotenusa a ao quadrado, ok? Então, nós temos um sistema de três equações, né? A primeira equação é a seguinte, x ao quadrado é igual a ao quadrado menos h ao quadrado, que é eu pegar esse cara aqui e passar para cá, fica x ao quadrado é igual a ao quadrado menos h ao quadrado. Como segunda equação, y ao quadrado é igual a 3b ao quadrado sobre 4, e esse cara passa para cá subtraindo, fica menos h ao quadrado, fica menos h ao quadrado. Por que eu isolei o x ao quadrado e o y ao quadrado aqui? Porque meu objetivo é eliminar x e y para obter a resposta, né? Então, eu tive logo o cuidado de expressar o x ao quadrado em funções das variáveis que estão no comando da questão. E a mesma coisa eu fiz com y, ok? E a terceira equação é essa aqui. Onde nós temos, x mais y, entre parênteses, ao quadrado, é igual a esse cara passou para cá, fica ao quadrado, menos b ao quadrado sobre 4. Por que eu passei esse cara aqui e isolei o x mais y ao quadrado? Porque meu objetivo é eliminar x e y e obter o que ele quer, que é h, em função das variáveis do comando da questão, ou seja, a e b, ok? Então, nós temos que x mais y ao quadrado é igual a ao quadrado, e esse cara passou para cá subtraindo, ficou a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4, ok? Só que quanto é x mais y ao quadrado? É x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Eu adiantei botando pela ordem que nós aprendemos, né? Em produtos notáveis e tudo mais, nós temos o seguinte, x mais y ao quadrado, vale x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Só que eu adiantei esse y ao quadrado para cá, porque o x ao quadrado eu vou substituir por esse cara bem aqui, Vou substituir por a ao quadrado menos h ao quadrado. E o y ao quadrado eu vou substituir por esse cara aqui, 3b ao quadrado sobre 4 menos h ao quadrado, ok? Então, vou fazer a substituição de x ao quadrado por esse cara aqui e y ao quadrado por esse cara aqui.
Então nós temos o seguinte, ó. X ao quadrado ficou a ao quadrado menos h ao quadrado, ó. A ao quadrado menos h ao quadrado. Mais y ao quadrado, que é igual a quanto? 3b ao quadrado sobre 4 menos h ao quadrado, ó. Mais duas vezes x vezes y. E quanto é x? X eu fiz logo, está aí a raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x é igual a raiz quadrada de a ao quadrado menos h ao quadrado, ó. Então, 2 vezes x vezes y fica 2 mais 2 vezes o x é igual a quanto? É esse cara aqui tirando a raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de a ao quadrado menos h ao quadrado vezes y. Isso, y dá quanto? Y, ó, eu tiro a raiz quadrada aqui no primeiro membro e tiro a raiz quadrada aqui no segundo membro da equação. Então, fica raiz quadrada de 3b ao quadrado sobre 4 menos h ao quadrado. Isso dá igual a quanto? Ó? Dá igual a a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Ó. Então, nós temos essa equação aqui completa, ó, onde eu pude isolar o h, né, em função das variáveis do comando da questão, que são as variáveis a e b, eliminando o x e eliminando o y, ok? Repetindo o processo, ó. Dessa equação aqui, eu tive logo o cuidado de passar esse cara para cá e isolar o x ao quadrado. E aqui, dessa equação aqui, eu tive logo o cuidado de passar esse cara para cá e isolar o y ao quadrado. E o x mais y ao quadrado eu fiz pelos notáveis, ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Eu adiantei logo o y ao quadrado aqui, ó, porque o x ao quadrado e o y ao quadrado vão substituir por esses caras bem aqui, ó, né? Só repetindo a tática. E tenho que somar para os notáveis, né, por 2 vezes x vezes y. Só que o x, ó, é pegar esse cara aqui, ó, tirar a raiz quadrada aqui e aqui, ó. Então fica x igual a raiz quadrada desse cara. E o y fica a raiz quadrada desse cara aqui, ó. Raiz quadrada de 3b ao quadrado sobre 4 menos h ao quadrado, né? Então, esse cara aqui todinho aqui é o desenvolvimento dessa expressão aqui, ó. Que vem daqui. Isso é igual a quanto? A ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Então, ficou essa equação bem longa aqui. É dessa equação aqui que nós vamos trabalhar no intuito de obter quem? H, que é o que ele pediu, né? Então, vamos nós. Veja que aqui eu tenho um produto desse dois aqui, com esse cara aqui, com esse cara aqui. Então, esse aqui eu mantenho no primeiro membro, ó, e esse rapaz aqui todinho eu vou passar para o segundo membro da equação, ó. Então, fica 2 vezes raiz quadrada desse cara aqui, ó, vezes a raiz quadrada desse cara aqui, ó, é igual a... Aí, passando esse cara aqui todinho para o segundo membro da equação, ó, fica esse cara aqui, a ao quadrado, menos b ao quadrado sobre 4, passando para cá, ó, ficou menos a ao quadrado, passando para cá, ó, ficou mais h ao quadrado, né? E mais h ao quadrado, ó, porque é menos h ao quadrado, menos h ao quadrado. Passando para cá fica mais 2h ao quadrado, né? E aqui passou para cá, ó, ficou como menos 3 sobre 4b ao quadrado, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui não está na raiz, então vou elevar a equação toda ao quadrado, ó. Elevei a equação toda, está aqui a igualdade, ó. Elevei a equação toda ao quadrado. Então, o primeiro membro foi elevado ao quadrado, ó, e o segundo membro, ó, foi elevado ao quadrado. Com isso, eu consigo eliminar essa raiz aqui. 2 ao quadrado dá 4, né? Esse cara aqui repete, ó, só tirando da raiz, fica a ao quadrado menos h ao quadrado vezes 3b ao quadrado sobre 4 menos h ao quadrado é igual a... Esse a ao quadrado, eu corto logo com esse a ao quadrado, né? Ficou com o quê? Ficou menos b ao quadrado menos 3b ao quadrado. Ficou menos 4b ao quadrado sobre 4, que dá igual a menos b ao quadrado, não é isso? Mais 2h ao quadrado. Isso tudo, ó, ao quadrado, porque está elevado ao quadrado, ok? Então, desenvolvendo essa expressão aqui, ó, vou logo desenvolver essa expressão, ó. Menos b ao quadrado mais 2h ao quadrado, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, é como eu ter menos, ó, b ao quadrado menos 2h ao quadrado, isso aqui tudo elevado ao quadrado, ok? Isso aqui, ó, foi como eu multiplicar isso aqui por menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Ou seja, não altera nada multiplicar por menos 1 e menos 1. Então, multiplicar por menos 1 e menos 1 é botar menos, ó, indicando menos 1, vezes menos 1. É eu trocar o sinal desses caras aqui, ó. Se esse aqui é menos, passa para cá como mais. Se esse aqui é mais, passa para cá como menos. Ou seja, isso aqui, ó, é como eu pegar essa expressão aqui e multiplicar por menos 1 vezes menos 1. Então, fica menos 1 vezes menos 1 aqui, ó,
multiplicando, é trocar o sinal de menos para mais, ó, de mais para menos, ok? E isso aqui está elevado ao quadrado. Então, quando eu levo ao quadrado, esse cara aqui fica positivo, ó, então fica mais, ó, porque esse menos aqui elevado ao quadrado fica mais, né? B ao quadrado menos 2h ao quadrado elevado ao quadrado, né? Então, esse cara aqui ao quadrado fica B elevado a 4 menos 4b ao quadrado h ao quadrado mais 4h ao quadrado, a quarta, né? Ou seja, b ao quadrado dá b a quarta, né? Menos 2 vezes b ao quadrado vezes 2h ao quadrado fica menos 4b ao quadrado h ao quadrado, né? Que fica menos 2 vezes 2 dá menos 4, b ao quadrado h ao quadrado. E mais, né? 2h ao quadrado fica, elevando ao quadrado, fica 4h a quarta. 4h a quarta, ok? Aqui b a quarta, aqui h a quarta. Aqui b ao quadrado, h ao quadrado. Menos 4 aqui. Ou seja, é produtos notáveis que eu utilizei para desenvolver essa expressão aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Preste bem atenção. Veja que eu tenho h ao quadrado em todas as expressões, ó. H ao quadrado, h ao quadrado, h... Aqui eu já desenvolvi, ó, ficou h ao quadrado. E aqui h a quarta, ó. Veja, ó, h ao quadrado, h ao quadrado, h a quarta. E aqui h ao quadrado. Então, veja que em nenhuma expressão eu tive h. Eu tenho, aliás, h. Eu só tenho h ao quadrado e também h à quarta. Que é h ao quadrado elevado ao quadrado, né? Então, eu vou recorrer à seguinte tática, ó. Eu vou nomear h ao quadrado por z. Em vez de h ao quadrado, eu vou chamar de z. Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. 4 vezes a ao quadrado menos z, ó. Já que h ao quadrado eu chamei de z, ok? Vezes 3b ao quadrado sobre 4 menos z, ó. Menos z, porque menos h ao quadrado dá menos z, já que eu nomeei h ao quadrado de z, ok? Igual a, aqui o desenvolvimento, ó. B à quarta menos 4b ao quadrado vezes h ao quadrado eu chamei de z. Então fica menos 4b ao quadrado z. Mais 4z ao quadrado. Por quê? Porque h elevado a 4 é igual a h ao quadrado elevado ao quadrado. Ou seja, é eu pegar o h ao quadrado e elevá-lo ao quadrado. E h ao quadrado já chamei de z. Então fica z ao quadrado. Ó. Então fica 4z ao quadrado aqui. Ó. 4h à quarta fica igual a 4z ao quadrado. Já que eu nomeei z por... Não, já que eu nomeei h ao quadrado por z. Ok? Agora ficou fácil, né? Então fica 4 vezes esse cara aqui multiplica por esse aqui, ó. Esse aqui por esse, ó. Ficou 3a ao quadrado, b ao quadrado sobre 4. Esse cara aqui multiplicou por esse aqui, ó. Ficou menos a ao quadrado z, ó. Esse por esse, ó. Ficou menos a ao quadrado z. Esse por esse, ó. Ficou menos 3b ao quadrado z sobre 4. Esse por esse, ó. Ficou mais z ao quadrado, ó. Menos z vezes menos z, mais z ao quadrado. Isso é igual a esse cara aqui, ó. B à quarta menos 4b ao quadrado z mais 4z ao quadrado. Desenvolvendo a expressão. Então, nós temos o seguinte, olha só. O 4 eu estou multiplicando por essa galera todinha, ó. Multiplicando aqui por esse aqui, ó. Corta esse 4 com esse 4, fica 3a ao quadrado, b ao quadrado. 4 multiplica por menos h ao quadrado z, fica menos 4a ao quadrado z. 4 multiplica por esse cara aqui, ó, corta 4 com 4, fica menos 3b ao quadrado z. E 4 multiplica aqui, fica mais 4z ao quadrado. Isso é igual a essa galera todinha aqui, ó. B à quarta menos 4b ao quadrado z mais 4z ao quadrado. Tá aqui a igualdade, ó. Esse cara corta com esse cara, ó. Mais 4z ao quadrado aqui no primeiro membro, mais 4z ao quadrado aqui no segundo membro. Corta esse cara com esse cara, fica o quê? Procurando isolar o z. Fica z igual a... Não, z igual a não. Z, aí entre parênteses, ó. B ao quadrado menos 4a ao quadrado, por quê? Porque eu fiz direto, olha só. Aqui nós temos, ó, menos 3b ao quadrado z. E aqui, ó, menos 4b ao quadrado z. E aqui está a igualdade, ó. Passando esse cara aqui para o primeiro membro da equação, fica mais 4 menos 3 dá 1b ao quadrado z. Então fica, colocando z em evidência, fica z entre parênteses, b ao quadrado, ó, que dá b ao quadrado z, ó, multiplicando, ó. E eu repito aqui, ó, menos 4a ao quadrado z, ó, colocando z em evidência, fica aqui menos 4a ao quadrado, ok?
Ou seja, eu peguei esse cara aqui, ó, e passei para cá. Aí ficou 4 menos 3 igual a 1b ao quadrado z, ó. 1b ao quadrado z. E aqui, ó, menos 4a ao quadrado z, ó. Menos 4a ao quadrado z. Isso é igual a b à quarta, mantém, ó. E esse cara aqui, ó, passei para cá. Como está positivo, passa negativo. Fica menos 3a ao quadrado, b ao quadrado. Então, z é igual a b ao quadrado, né? Entre parênteses, b, multiplicando, ó, b ao quadrado, multiplicando por b ao quadrado, entre parênteses, ou seja, b ao quadrado está multiplicando por b ao quadrado menos 3a ao quadrado. Não é isso? Ó? B ao quadrado vezes b ao quadrado dá b à quarta. Ó. B ao quadrado vezes menos 3a ao quadrado dá menos 3a ao quadrado b ao quadrado. Ó. B ao quadrado vezes menos 3 ao quadrado fica menos 3a ao quadrado b ao quadrado. Tá vendo? Ó? Dividido por b ao quadrado menos 4a ao quadrado. Ó. B ao quadrado menos 4a ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui passou dividindo. Esse cara aqui eu coloquei b ao quadrado em evidência. Ó. Aí ficou isso. E esse cara que está multiplicando eu passei para cá dividindo. Ó. Ok? Então ficou z igual a essa expressão aqui. Ó. Mas z eu supus que é igual a h ao quadrado. Ó. Então essa expressão aqui, ó, é igual a h ao quadrado. Então h fica igual a 1 módulo de b vezes a raiz de b ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre a raiz de b ao quadrado menos 4a ao quadrado. Isso porque se h ao quadrado é igual a essa expressão aqui, ó, para isolar o h eu posso extrair a raiz aqui, ó, no segundo membro da equação e também no primeiro membro. Ó. Daí b ao quadrado, tirando a raiz, fica b. E esse cara aqui fica dentro da raiz, ó. E esse cara no denominador fica dentro da raiz, ok? Só que isso pode dar mais ou menos. Por quê? Porque se for menos, ó, elevando ao quadrado, também dá h ao quadrado. Ó. Ou seja, essa expressão aqui pode dar positiva ou negativa. Porque se colocar mais ou menos, ó, raiz quadrada desse cara aqui, ó, se for menos a raiz quadrada de todo esse cara aqui, ao quadrado vai dar a mesma resposta, ok? Então, por isso que h é igual ao módulo, ó. Tá aqui a barrinha aqui e aqui de módulo, ó, igual ao módulo desse cara aqui todinho. Então, h é igual a mais ou menos b vezes raiz quadrada de b ao quadrado menos 3a ao quadrado sobre a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4a ao quadrado. Menos 4a ao quadrado. Mas veja que h, ó, é uma distância. H é uma distância. Ó, h mede a distância desse ponto até esse ponto. Ó. Então, se é uma distância, não pode dar negativo. Ó. Essa solução com negativa aqui pode ser descartada. Ó. Porque se está dentro da raiz, ó, esse cara aqui vai dar positivo. Esse cara que está dentro da raiz também vai dar positivo. Positivo com positivo dá positivo. Ou seja, se esse cara aqui todinho que dá positivo multiplicar por menos b, vai dar h negativo. Então, essa solução aqui com menos está descartada. Como é que eu posso, então, obter, de acordo com o que tem aqui no enunciado, ó, das alternativas? Ó, o item D diz que é b vezes raiz quadrada de 3a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, é esse cara aqui, ó, trocando os sinais aqui e aqui. Como é que eu posso obter isso? Facilmente você obtém isso. É só você multiplicar por menos 1 aqui em cima e aqui embaixo. Ou seja, menos 1 sobre menos 1. Quanto é menos 1 dividido por menos 1? Menos 1 dividido por menos 1. É a mesma coisa que multiplicar por 1. Ou seja, não altera a fração em nada. Então, eu vou multiplicar por menos 1 aqui e aqui. Então, multiplicando por menos 1 aqui, troca os sinais. Fica 3a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, isso aqui fica negativo e esse aqui fica positivo. E multiplicando por menos 1 aqui, fica 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, esse cara que é negativo fica positivo. Esse aqui que é positivo fica negativo. Não é isso? Conforme a opção D. D de dado. Então, fica b vezes, ó. Multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, ó. 3a ao quadrado menos b ao quadrado. 3a ao quadrado menos b ao quadrado. Multipliquei por menos 1 embaixo também, ó. 4a ao quadrado menos b ao quadrado. 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, eu peguei só a solução positiva, ó, eliminei a solução negativa e multipliquei por menos 1 sobre menos 1. Porque menos 1 sobre menos 1 dá 1 e não altera a fração. Daí eu obtive a letra D. Letra D. Agora vamos ao método 2. Eu desenvolvi esse método 2. Eu duvido, eu creio que só eu tenha pensado nesse método 2. Pode ser que alguém tenha atinado para isso, mas eu garanto que se eu não fui o único, foi um dos únicos a pensar nesse método 2. Como é exatamente esse método 2? O método 2, ele baseia-se no fato de que o volume
do tetraedro é o mesmo para qualquer altura que eu considere. Ok, no caso da questão, ele pediu a altura H, baixada do vértice A, ó, que vai bater ó, nesse triângulo bem aqui, que é um triângulo não equilátero. Ó, porque aqui é A, mas aqui a medida vale B. Ou seja, se esse triângulo aqui não é um triângulo equilátero, a altura relativa a ele é a altura relativa a um triângulo que não é equilátero e, portanto, esse ponto aqui não é baricento. Ó. Ele não é baricento porque esse triângulo aqui não é um triângulo equilátero. Já esse triângulo aqui, ABC, ó, ele é um triângulo equilátero. Então, que tal baixar uma altura que vai bater nele, nesse triângulo equilátero ABC? Não é não? Então, eu posso baixar uma altura ó, que vai do vértice D ó, até esse triângulo aqui ABC. Ó. Ok? Que é a mesma coisa que eu pegar o tetraedro, ó, girar ó, e baixar a altura em relação ao vértice D ó, e batendo aonde? Nesse triângulo equilátero aqui, ABC. Ó. Então, se a altura baixada do vértice A em relação ao triângulo BCD, ele chamou de H, essa altura aqui, baixada do vértice D, ó, em relação ao triângulo ABC, que é um triângulo equilátero, eu chamei de Hzinho. Ó. H aqui na questão, baixada do vértice A. Hzinho, ó, baixada do vértice D. Em relação a esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo equilátero. Então, se isso aqui é um triângulo equilátero, esse ponto aqui ele é o baricentro G, sim. Ele é baricentro. Ao contrário desse aqui, que não é baricentro, porque esse triângulo aqui não é equilátero. Já esse triângulo aqui, ó, ele é equilátero. Ó. Então, esse ponto aqui é o baricentro, ó, né? Que é o ponto onde, do vértice D, eu traço uma altura Hzinho, ó, e ela vai bater nesse ponto. E esse ponto é baricentro, porque esse triângulo aqui é equilátero. E o que é que tem isso a ver na resolução da questão? Ora, não é o mesmo triângulo, não é o mesmo tetraedro, triângulo não, não é o mesmo tetraedro, não é a mesma forma geométrica. Eu só fiz girar para obter D aqui em vez de A e baixar a altura Hzinho em vez de H. Então, se é o mesmo tetraedro, eles têm o mesmo volume, ou seja, o volume desse tetraedro aqui é o mesmo volume desse tetraedro aqui. E é baseado nesse princípio que eu vou resolver essa questão. Então, vamos lá. Olha só, como é que eu vou obter o volume desse tetraedro aqui? Aqui, ó. Vale A, aqui vale A, aqui ó, B sobre 2, aqui B sobre 2. Então tá aqui ó, B, ó, aqui vale B sobre 2, ó, aqui vale A, e aqui eu chamei de lado Y. Esqueça a outra resolução, ó. Esse lado aqui eu chamei de lado Y, o lado inteiro, que é a altura desse triângulo aqui, ó, BCD, ok? Então, pelo teorema de Pitágoras, ó, que nem ângulo reto, esse cara aqui, que é um cateto ó, ao quadrado, ou seja, y ao quadrado, mais esse cara aqui, que é um cateto, ó, só que daqui para cá é b sobre 2 ao quadrado, ó, b sobre 2 ao quadrado é igual a hipotenusa, ó, oposta ao ângulo reto A ao quadrado, ok? Isolando y, ó, esse cara passa para cá, fica a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Daí eu tiro a raiz quadrada, né? Ó, não é y ao quadrado, tiro a raiz quadrada. Ou seja, y é igual a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4 elevado a 1 meio. Ou seja, eu tiro a raiz quadrada desse cara aqui todinho. Ou seja, eu elevo a 1 meio, ok? Qual é a forma do volume de qualquer pirâmide? Qualquer pirâmide, o volume dela vale 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Mas quem é a base aqui? Ó? É BCD. Então, o volume desse tetraedro bem aqui ó, vai ser 1/3 vezes SBCD, ou seja, a área desse triângulo BCD, que é a base relativa a essa altura, vezes a altura H, ou seja, o volume de um triângulo, de uma pirâmide vale 1/3 vezes a área da base vezes a altura. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então tá aqui, ó, o volume vale 1/3 vezes a área da base, ó, SBCD, ou seja, a área do triângulo BCD, ó, vezes a altura H, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo tem várias formas de calcular, mas uma das formas é que a área de um triângulo vale 1 meio vezes um lado, vezes o outro, vezes o centro do ângulo que eles formam. E é baseado nisso que nós temos a forma de um triângulo retângulo. Ó. Tá aqui nós temos um triângulo retângulo ó, e aqui outro triângulo retângulo. Então, 2 vezes a área de um triângulo retângulo desse vai dar a altura do triângulo BCD. Então, vai ser 2 vezes. Quanto é a altura de um triângulo retângulo? É um cateto vezes outro sobre 2. Que deriva daquela forma. A área de um triângulo vale 1 meio vezes um lado, vezes o outro, vezes o centro do ângulo que eles formam, ok? Então, fica y vezes b sobre 2, y ó, vezes b sobre 2, vezes 1 meio, que é um cateto, ó, y,
vezes o outro cateto, ó, B sobre 2, vezes 1 meio. Só que isso é a área de um triângulo retângulo, mas são dois aqui, ó, unidos, então multiplica por 2, ou seja, é 2 vezes um cateto, y, vezes outro cateto, b sobre 2, vezes 1 meio. Ok? E nós temos que y vale quanto? Ó? Y nós já isolamos que vale, ó, nós já isolamos o y e vale, ó, raiz quadrada, ou seja, é elevar ao meio de a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Jogando aqui nessa equação, fica o seguinte, ó, SBCD, ou seja, a área do triângulo BCD vale b sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Por quê, ó? Porque, ó, esse 2 aqui corta com esse 2, ó, fica y sobre 2. Y sobre 2, ó. Aliás, y sobre 2 não. Y vezes b sobre 2, ó. Y vezes b sobre 2. Então fica b sobre 2, ó, b sobre 2 vezes o y. Y é igual a quanto, ó? Raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Eu posso multiplicar por 4 sobre 4, ó, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, ou seja, não altera nada. Então fica 4a ao quadrado sobre 4 menos b ao quadrado sobre 4, ó. Eu peguei esse a ao quadrado, eu multipliquei por 4 sobre 4. Ou seja, multiplicar por 4 em cima e embaixo, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 e não altera nada. Então fica 4 sobre 4a ao quadrado, ó, menos b ao quadrado sobre 4, ó, tira a raiz, ou seja, eleva ao meio. Isso vezes b sobre 2, ó, vezes b sobre 2. Isso é a área do triângulo BCD, ok? Só que esse 4 aqui, ó, tirando a raiz, fica 2, e 2 no denominador. Então esse 2 que sai, multiplica com esse 2 aqui, fica b sobre 4, ou seja, raiz de 4 é 2, vezes 2 fica 4. Ó. Ficou b sobre 4. Vezes a raiz, ó, no numerador, ó, 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, o volume tendo como referência a altura h. Ou seja, o volume desse tetraedro aqui, ó, tendo como referência a altura h, que é dito no enunciado, né, relativa à base BCD. Vale quanto? Vale 1/3 vezes a área da base, ó, a área do triângulo BCD, vale b sobre 4 vezes a raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso vezes a altura h, ok? Agora, eu vou calcular o volume para esse outro tetraedro aqui. Na verdade, é o mesmo tetraedro, só que eu peguei e girei, ó. Girei para que esse d passe para cá, ó. Esse a passa para cá e esse d passa para cá. Daí eu vou obter o volume considerando a altura baixada do vértice D, bem aqui, ó, relativa a esse triângulo aqui, ó, ABC, que é um triângulo equilátero. Daí esse ponto aqui é baricentro. Vamos calcular o volume e comparar o volume que eu obtive com esse volume aqui, que eu já obtive, que é esse aqui, ó. Como é o mesmo tetraedro, só fiz girar, os volumes são iguais. Daí da comparação entre os dois volumes, esse volume aqui que eu obtive e o que eu vou obter agora, da comparação, eu extraio H, ok? Então vamos nós. Primeiramente, aqui nós temos o triângulo equilátero ABC de lado B. Para um triângulo equilátero, quanto é que vale a área dele, a área de um triângulo equilátero? A fórmula ponta da área de um triângulo equilátero é L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Facilmente você obtém isso. Eu não vou mostrar porque é muito fácil. Ou seja, para o triângulo ABC, ó, SABC, ou seja, a área do triângulo ABC, que é um triângulo equilátero de lado B, vale B ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Já que o lado não vale B, então fica B ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Facilmente você calcula a área de um triângulo equilátero, ok? Mas o que eu quero saber é o seguinte, olha só. Vamos aproveitar da resolução anterior, que aqui, ó, vale F, ó, a altura do triângulo equilátero, que vale B vezes a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, aqui é a altura do triângulo equilátero de lado B, ó, a altura dele. E vale F é igual a B raiz de 3 sobre 2. Só que esse ponto aqui não é baricentro, né? Porque eu achei a altura Hzinho, ó, do vértice D em relação a esse ponto. Só que esse ponto aqui, ó, é de um triângulo equilátero. Então esse ponto aqui é baricentro. Então se esse ponto aqui é baricentro, essa medida daqui para cá vale 2/3 da altura total. Ou seja, se daqui para cá é F, como aqui é baricentro, ó, daqui para cá vale 2/3 de F. E daqui para cá, ó, vale 1/3 de F. Facilmente você vê aqui, ó, que no baricentro, ó, um lado vale 2/3 da altura total, o outro vale 1/3. Quem é que vale 2/3, quem é que vale 1/3? Ó? Claramente você vê, ó, observa que esse lado aqui é nitidamente maior que esse. Então esse aqui é o 2/3, esse aqui é 1/3. Eu não decoro qual é o 2/3, que é 1/3, não. Eu vejo na figura, sempre vejo na figura. Quem é maior, é esse ou é esse? É esse. Então esse aqui que é o 2/3, esse aqui que é 1/3. Para esse aqui, em relação a esse aqui que é o baricentro. Então aqui é 2/3, ó, de F e aqui é 1/3 de F. Em que F é essa altura aqui, ó, do triângulo equilátero, que vale B raiz de 3 sobre 2. Ok?
Então nós já obtivemos que aqui, ó, daqui para cá é 2/3 de b raiz de 3 sobre 2 e aqui vale, isso aqui é a medida que vale, ó, 1/3 de f, que é 1/3 de b raiz de 3 sobre 2, ok? Continuando aqui no desenvolvimento da questão. Observe esse triângulo bem aqui, ó. É um triângulo retângulo, né, ó? É um triângulo retângulo. E é baseado nele que eu vou calcular o que eu quero, ó. Tá aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo, ó, com um ângulo reto bem aqui. Daqui para cá vale quanto, ó? Vale 2/3 de f, e f é igual a b raiz de 3 sobre 2. Então vale 2/3 vezes b raiz de 3 sobre 2. Daqui para cá é o lado DA, que vale A. Que é a hipotenusa, ó, que está oposta ao ângulo reto. E daqui para cá, ó, nós temos Hzinho. Podemos então aplicar Pitágoras, né, ó? Vou logo dizer que esse 2 aqui corta com esse 2 e nós vamos aplicar Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado mais, aqui, né, b raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, b raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, 3 ao quadrado dá 9, 3 sobre 9 dá 1/3. 1/3 vezes b dá b sobre 3. Mas não é b, não, é b ao quadrado, que foi, b também foi elevado ao quadrado. Ou seja, b raiz de 3 sobre 3 ao quadrado dá b ao quadrado sobre 3, ok? Então, nós vamos isolar o Hzinho. Então, fica a ao quadrado, esse cara passa para cá, menos b ao quadrado sobre 3, tira a raiz, vale Hzinho. Ou seja, Hzinho é igual a 3a ao quadrado sobre 3, ó, que é a mesma coisa que a ao quadrado, ó, 3 sobre 3 dá 1, menos b ao quadrado sobre 3, entre parênteses, eleva ao meio. Ou seja, é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Então, Hzinho é igual a raiz quadrada de 3a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 3, ok? Agora, nós vamos calcular o volume desse tetraedro aqui, ó, tendo como referência a altura Hzinho. Ou seja, aqui eu calculei o volume tendo como referência a altura H. Agora eu vou calcular para esse mesmo tetraedro, que esses dois tetraedros são a mesma coisa, ó. Só que aqui eu girei para obter esse, ó, mas é a mesma coisa, esse tetraedro com esse tetraedro. Só que eu vou obter agora o volume tendo como referência a altura Hzinho, ó. Altura Hzinho. Então vamos lá. Então qual é a forma do volume de uma pirâmide? É 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então fica 1/3, ó, vezes a área da base. A base, ó, relativa a essa altura Hzinho é esse triângulo equilátero aqui, ó, de lado B. E quanto é que vale a área de um triângulo equilátero? Eu já disse, ó, b ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, em que b é o lado do triângulo equilátero. Então fica b ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, vezes a altura Hzinho, ó. Nós já obtivemos aqui, ó, que a Hzinho é igual a raiz quadrada de 3a ao quadrado menos b ao quadrado, isso tudo dividido por 3, ok? Então agora vamos fazer a comparação, ou seja, esse tetraedro aqui é esse mesmo aqui, só que é como se eu tivesse pegado e girado, ó. Daí o D fica aqui e o A fica aqui. Daí nós obtemos a altura H', ó, baixada do vértice D, ó, em relação a essa nova base aqui, que é o triângulo equilátero ABC. E por ser equilátero, aqui é baricentro, ok? Vamos comparar o volume obtido para esse tetraedro aqui, ó, de altura H, com o mesmo tetraedro, mas agora tendo como referência a altura Hzinho, ok? Os volumes são o mesmo. Por quê? Porque é o mesmo tetraedro. Esse tetraedro é o mesmo desse aqui. Então, deve haver equivalência entre os dois volumes, ok? Então, está aqui a primeira expressão, ó, que eu obtive para o volume desse aqui. E aqui eu tenho o volume para esse cara aqui. Vamos igualar, ou seja, o volume para H é igual ao volume para H'. Então, nós temos que 1/3 vezes b vezes raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso tudo dividido por 4 vezes Hzinho, ou seja, essa expressão aqui é igual a essa expressão que eu obtive aqui, ó. 1/3 vezes b ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4 vezes a raiz quadrada de 3a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 3. Corta esse 1/3 com esse 1/3, ó. Corta esse 1/4 com esse 1/4, que está multiplicando, né? Esse b corta com esse b ao quadrado. Aqui é b ao quadrado. Então sobra b aqui. Ok? Então, isola no H, ó. O H não está bem aqui? Vamos isolar o H. Está aqui H igual a... Esse cara que sobrou aqui, ó, foi raiz quadrada de 4 ao quadrado menos b ao quadrado. Ele está multiplicando. Então, se ele está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, nós obtemos o quê? Nós obtemos o seguinte, olha só. B vezes a raiz de 3, ó. B vezes a raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos b ao quadrado sobre a raiz de 3, né? E esse cara que está multiplicando passa dividindo. Vezes, ó, no denominador, que passa dividindo, né? Raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado.
Esse raiz de 3 corta com raiz de 3, fica b vezes a raiz quadrada de 3a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado, conforme a opção D da questão. Ou seja, aqui, ó, raiz quadrada de 3a ao quadrado menos b ao quadrado, ó, raiz quadrada de 3a ao quadrado menos b ao quadrado vezes b, né, sobre a raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado, sobre a raiz quadrada de 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, por esse método 2 eu obtive a resposta direto. Já no método 1, método mais tradicional, ó, eu tive que pegar isso aqui que eu obtive, ó, multipliquei por menos 1 sobre menos 1. Na hora que eu multipliquei por menos 1 sobre menos 1, é a mesma coisa que multiplicar por 1, não alterando a fração. Por quê? Porque menos 1 dividido por menos 1 dá 1. E na hora que eu multipliquei por menos 1, ó, esse cara aqui é menos, passou a ser mais. E esse cara aqui que era mais, passou a ser menos. E esse aqui de menos passou para mais, e esse aqui de mais passou para menos. Já aqui eu obtive a resposta direta, ó. 3a ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui eu obtive, ó, menos 3a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, ainda tenho que multiplicar por menos 1 aqui e aqui, ó, não alterando a fração. Já aqui não. Nesse método 2 já obtive a resposta direto. Ou seja, eu fiz a comparação do volume, tendo como referência a altura H, ó, baixada do vértice A em relação a esse triângulo aqui, ó, BCD, que não é equilátero, para o volume do mesmo tetraedro. Então o volume é a mesma coisa, tendo como referência essa altura que eu chamei de Hzinho, ó, em relação a esse triângulo equilátero ABC. E se esse triângulo aqui é equilátero, esse ponto aqui é baricenta. Ao contrário desse, que não é baricenta, porque esse triângulo aqui não é equilátero. Como o tetraedro aqui é a mesma coisa desse aqui, os dois volumes são iguais, e eu comparo os dois volumes, ó, e eu obtenho direto a resposta, sem precisar fazer mais táticas matemáticas, como eu tive que fazer aqui, ó. Multiplicar por menos 1 em cima e embaixo para obter a resposta da questão. Ok? Então, letra D encerra essa questão. Foi uma questão interessantíssima que caiu na UFC de Geometria Espacial. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que é uma questão de muitas expressões gigantescas, tal, mas espero que tenha ficado claro na mente de vocês, sem nenhuma lacuna no aprendizado. Um grande abraço a todos vocês, galera. Tudo de bom, tudo de melhor. Até mais, galera. Até a próxima.